Mas, senhor presidente, muitos senadores hoje ocuparam a tribuna, e o senador Humberto há pouco também o fez. Pela primeira vez, alguém ocupou a tribuna, no caso, o senador Humberto Costa, para colocar um ponto de vista diferente do que os que lhe antecederam haviam colocado. Foi colocado aqui por alguns senadores que o Brasil vive um momento de perplexidade, o que é verdade, diante do que ocorreu no último domingo, quando se viu uma verdadeira dança do Poder Judiciário, em que uma hora um desembargador dava um posicionamento para a liberdade do presidente Lula e, na seguinte, era desautorizado por alguém que não tinha a possibilidade de fazer isto do ponto de vista jurídico. O senador Humberto Costa levantou aqui algumas questões essenciais desse debate, que nós precisamos analisar. O primeiro é que se está tentando enxovalhar a vida do desembargador Rogério Favretto, desqualificando-o pela medida que tomou. Aliás, esse é um velho método do autoritarismo e do fascismo. Desqualificar o interlocutor sem responder ao mérito daquilo que ele coloca. E foi assim feito por muitos, nas redes sociais, fora das redes sociais e até daqui desta tribuna. O mérito efetivo que precisa ser debatido é se o cumprimento provisório da pena do presidente Lula o impede totalmente de se posicionar politicamente. Em diversas ações jurídicas, o Judiciário já permitiu que, no cumprimento provisório de penas, outros acusados e outros presos pudessem ter garantias mínimas do exercício do seu direito cidadão e do seu direito político. Há, portanto, um fato novo, sim. O fato de que o presidente Lula, hoje cumprindo provisoriamente a sua pena, é candidato a presidente da República. De que forma ele pode participar desta campanha? Não há uma decisão ainda, porque sequer ele é candidato formal, mas é pré-candidato, já formalizado pelo seu partido. De que maneira ele pode apresentar-se como pré-candidato à nação? Se ele pode dar entrevistas às diversas redes de comunicação do país. Se não pode, por que não pode? Não há uma fundamentação que deixe claro o porquê da sua impossibilidade. E o que chamou muito a atenção nesse processo todo foi que o juiz Sérgio Moro, fora de sua competência, tenha atuado no sentido de impedir que a decisão daquele desembargador fosse cumprida. Um desembargador plantonista, portanto, do alto de sua responsabilidade. Alguém pode aqui contestar se ele deveria ter feito o que fez, mas ninguém pode contestar a sua autoridade em fazê-lo. Não é possível que nós possamos assistir fora da legalidade, a atuação de diversos agentes do Judiciário, como foi o que aconteceu com o juiz Moro, com o desembargador Gebran. Não é possível a permanência do desrespeito total à hierarquia do Poder Judiciário. E é isso que nós estamos assistindo. Alguns dizem, ora, mas isso caracterizou que, no Brasil, o Poder Judiciário ficou mais desacreditado. Pesquisas já demonstraram que o Poder Judiciário no Brasil está desacreditado.
O povo brasileiro considera que o Poder Judiciário é parcial. É parcial. E por que considera isto? Porque nós estamos envolvidos há cerca de 6 meses, aliás, há 2 anos e meio, desde que se impetrou aqui neste plenário e no plenário da Câmara dos Deputados, um processo de impeachment contra uma presidente eleita democraticamente, sem cumprimento de crime, e aí, participando deste processo de articulação entre as grandes corporações midiáticas, o Congresso Nacional se colocou de joelhos para cumprir papel tão nefasto contra a democracia do nosso país, que foi a cassação do mandato da presidente Dilma, impeachmentada, portanto, num processo de golpe parlamentar, midiático, com uma cumplicidade comprovada posteriormente de segmentos do Poder Judiciário. E este mesmo Poder Judiciário, que condenando 2 vezes o presidente Lula sem provas, numa articulação clara entre a primeira condenação, onde o juiz Moro parece que cometeu um equívoco e não lhe deu a pena que ele considerava que era aquela pena que poderia garantir a prisão do presidente, que se transformou um troféu para segmentos da política brasileira, segmentos políticos de oposição ao governo do presidente Lula. Era um troféu para estes segmentos a sua prisão. E o judiciário se colocou a serviço disso, com uma primeira determinação de sua condenação e uma segunda determinação de sua condenação, que vinha em socorro à condenação primeira para garantir que fosse dada uma pena no tempo devido que lhe permitisse a condenação. E que pudessem alguns desses juízes, já comprometidos politicamente em atos e manifestações com ídolos, ou melhor dizendo, líderes do processo do movimento político de oposição ao presidente Lula, publicamente colocados, pudesse completar a sua missão. Mais recentemente, portanto, após a prisão do presidente, que está cada dia mais claro, parte de um posicionamento não posso dizer do Poder Judiciário, mas de segmentos politizados do Poder Judiciário e ideologizados. E eu vejo aqui muita gente, quando vai falar, dizer é preciso não ter ideologia. A ideologia é necessária à sociedade. A ideologia é indispensável, eu até diria, à sociedade. Sem ela, não há causas, não há, portanto, construção de projetos de sociedade. Mas é que em alguns segmentos, como é o caso do Poder Judiciário, é preciso separar, mesmo se tendo ideologia, os posicionamentos jurídicos, técnicos, daquilo que é o seu amor ideológico ou a sua preferência partidária e política. Não é isso que nós estamos a assistir no Brasil. E não foi agora, com o posicionamento do desembargador Rogério Fafreto, que isso se iniciou, ou mesmo que isto aconteceu. Portanto, o que ficou claro para o Brasil, e me perdoem aqueles que acham que apenas enxergam as coisas de um lado só, o que ficou claro para o Brasil. E eu desafio quem quiser fazer uma pesquisa de opinião pública hoje. É de que, mais uma vez, há parte da justiça brasileira que está claramente empenhada em perseguir a figura do presidente Lula. E que o juiz Sérgio Moro chega ao extremo de transformar isso numa causa pessoal, numa causa de inimizade pessoal, numa causa persecutória pessoal, e não num caso que interesse ao Estado brasileiro. Deixou de ser uma causa do Estado brasileiro,
para se tornar uma causa pessoal, onde, de férias ou afastado do processo, ele se acha no direito de interferir, de determinar que a Polícia Federal deva aguardar a sua articulação com um outro desembargador, para que esse outro desembargador dê parecer contrário, revogando a medida do desembargador plantonista e, finalmente, levando a questão para o presidente do TRF4, para, digamos assim, com o poder que deveria existir, de mediar, de optar entre dois posicionamentos legais, pudesse definir. Só que o posicionamento do relator também não era legal dentro deste processo. Portanto, todo o processo foi feito com um único objetivo. A partir da definição da decisão do desembargador Rogério, foi feito para impedir que o presidente pudesse sair. E que, afinal de contas, que medo que se tem do presidente Lula? O que é que o presidente Lula poderia fazer se fosse solto ontem e fosse novamente definido a sua prisão hoje? Iria evaporar do país? Não. Mas ele poderia dar uma entrevista, quiçá uma entrevista coletiva, falando para o mundo inteiro o que tem de absurdo neste processo todo no Brasil. É esse o grande medo que essa gente tem? É este o grande prejuízo que essa gente imagina que o presidente pudesse ter? O que, na verdade, se quer impedir é que aquilo que o povo brasileiro está dizendo em todas as pesquisas, que é o maior líder político deste país, o presidente Lula, e que é a preferência do voto popular, talvez eles tivessem medo de que em um dia só, saído da prisão, o presidente Lula fosse capaz de consolidar com isso já uma vitória antecipada no pleito de outubro de 2018. Só posso achar que é uma paranoia desse tipo que estimula essa gente. Porque fora disso, me parece um movimento quase sádico. Um movimento de disputa pessoal, de disputa de poder, de afirmação de poder e de desrespeito a esta que é a Constituição Federal do Brasil, que faz 30 anos de existência. E que no âmago desta Constituição, no conceito do Constituinte, estão as garantias, está a garantia de um Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito eu já vi muita gente falando. Vi no meu estado ex-constituintes dizendo, não, isso está na Constituição porque o constituinte vinha de uma ditadura militar e aí achou que era possível fazer isso ou que devia fazer uma cobertura maior dos direitos e garantias individuais deste país. Ora, pouco importa qual foi a motivação do constituinte, ou, aliás, muito importa. Importa a motivação do constituinte porque ela registra o seu desejo de não ter mais neste país um governo autoritário, constituído ou pela força das armas ou pela força do oportunismo político e articulado de alguns. Mas este foi o desejo constituinte. Se querem mudar o desejo do constituinte, façam outra Constituição. Mas não me venham a dar interpretações que não correspondem ao desejo efetivo e que não está escrito na Constituição do Brasil. Por isso, senhor presidente, eu quero aqui me solidarizar com o desembargador Rogério Favretto, que teve, inclusive, o seu telefone particular divulgado em rede social, a vida dos seus familiares e dele próprio ameaçada, o constrangimento e o assédio moral orquestrado e comandado, inclusive, se não me engano, por pessoas vinculadas ao próprio poder público. Tudo isso precisa ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça. E, por isso, eu quero aqui me colocar, sem dúvida nenhuma,
não numa defesa da candidatura pura e simples do presidente Lula ou fazer daqui um palanque eleitoral. Eu quero dizer que defendo a democracia, que defendo o Estado de Direito, que o Brasil não pode viver mais o que viveu no dia de domingo, não pela decisão do desembargador plantonista, mas pelo excesso, pelo abuso de poder cometido pelos demais. É nesse ponto que nós devemos ter a nossa posição muito clara, reafirmada, em defesa da democracia. Eu quero dizer, senhor presidente, que uma democracia que tenha respeito pelo sistema jurídico instituído não tolera agressão aos seus juízes, principalmente quando decidem segundo suas próprias convicções, sejam elas quais forem. Nesse sentido, que eu quero aqui novamente encaminhar o meu voto de solidariedade ao desembargador Rogério Favretto e de protesto contra a atitude do juiz Sérgio Moro, do desembargador Gebran, que, indo além do que a lei determina que hajam, se postaram de maneira indevida e ilegal. Muito obrigada.